Paz. Para aqueles que estão vindo hoje pela primeira vez, sejam bem-vindos. Quem não me conhece, que não estava aqui a semana... Tem alguém que não me conhece que estava aqui a semana passada? Você? Meu nome é Margarete, tá? Eu me apresentei a semana passada, eu sou esposa de pastor. Sou convertida há quase 30 anos, já dou aula quase 6 anos. E essa primeira aula é aula de bibliologia, tá? Tem um grupo que foi feito, onde os alunos estão lá, vão ser inseridos também, todos os alunos, aí nesse grupo é que nós vamos tirar dúvidas. Nesse grupo é onde eu vou colocar os trabalhos que eu vou pedir durante as aulas. E então é importante que você dê o seu nome, seu telefone, ok? Vamos orar? Fechem os seus olhos. Pai querido, Pai amado, nós colocamos, Senhor, essa aula, colocamos a nossa vida agora em Tuas mãos, Pai. Espírito Santo de Deus, o Senhor foi nos dado e o Senhor nos disse que nos ensinaria todas as coisas. Então eu quero colocar a minha vida agora na dependência do Senhor, para que eu possa ministrar essa aula, Senhor, com zelo, com integridade, com revelação do Senhor, Pai, aos Teus filhos. Que o Senhor nos capacite, Senhor, no entendimento, nos dê inteligência espiritual, nos dê entendimento espiritual, Pai, para que possamos receber a Tua palavra que é a verdade. E através dela, Paizinho, nós possamos crescer. Assim como a Tua palavra diz em 2 Timóteo 3,16, Senhor. Ela foi totalmente inspirada para nos corrigir, nos redarguir, nos instruir, Senhor. Então, para que possamos ser perfeitos. Que possamos, ó Pai querido, ó Deus, através do ensino da Tua palavra, possamos chegar à estatura perfeita do varão que é Cristo. Que possamos cada dia mais sermos parecidos com Ele. Que possamos cada dia mais, Senhor, sermos humildes igual a Ele. Porque o aprendizado da Tua palavra nos leva, Senhor, à humildade. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, te louvando, te agradecendo e pedindo, Paizinho, que aqueles que ainda não chegaram, que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja, que o Senhor os traga, Pai, em Tua segurança. Pai, da mesma forma como eu peço que o Senhor me use, também usa, Senhor, os outros professores nessa escola. E capacita-nos, Senhor, ó Pai, Deus, para fazermos a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém, gente? Então, assim, quem não veio a semana passada, perdeu. No final da aula, não da aula, no final do mês, dessa aula inteira, quem quiser, eu passo um resumo de toda a matéria, tá? Para quem quiser... Depois a gente vai ver através de e-mail, eu passo para vocês. Então, para quem perdeu, pode depois ter o conteúdo, tá bom? Agora, não é porque eu vou passar um resumo que vocês não vão anotar. Porque eu vou passar depois que terminar a aula. Então, é depois da prova. Então, vocês anotem tudo para poder fazerem a prova, tá? E quem precisar do conteúdo, quem chegou, quem está hoje pela primeira vez, a apostila de vocês tem algumas lacunas para serem preenchidas. Então, segunda-feira passada, nós já preenchemos alguns exercícios. Quem perdeu, qualquer coisa no intervalo, me procura para preencher, tá? Não é muita coisa, então dá tempo para quem perdeu a primeira aula. E para quem estava a primeira aula, nós vamos voltar um pouquinho, aí abram a apostila de vocês, na unidade 1, ficou um exercício aí para ser preenchido.
que é depois aonde está a inspiração das escrituras serve para... Então abram aí, procurem na apostila de vocês, unidade 1, aonde está falando da inspiração das escrituras serve para... Aí tem um quadradinho, né, onde está aí as palavras ensino, repreensão, correção, instrução, o que ela faz em mim. Então é isso que vocês vão preencher. Todos acharam? Todos acharam? Ok? Ok, todos acharam? Então vamos preencher, ó. Aonde está aí ensino, na frente de ensino, vocês vão colocar instruir, vírgula, mostrar, vírgula, transmissão do conhecimento. Ok? Vou repetir. Instruir, vírgula, mostrar, vírgula, transmissão do conhecimento. Repreensão. Na frente de repreensão, agora. Condenar o erro. Condenar o erro, vírgula. Advertir, vírgula. Censurar. Repetindo então, na frente de repreensão, o que a palavra faz em mim. Então, o que a repreensão faz em mim? Condenar o erro, advertir e censurar. Agora, na frente da correção, quando Deus vem e nos corrige, é mostrar o correto, vírgula, levar ao arrependimento. É mostrar o correto, vírgula, levar ao arrependimento. Instrução em justiça. Na frente aí você coloca, é habilitar e apontar o caminho até que se chegue ao alvo que é Cristo. Repetindo, é habilitar e apontar o caminho até que se chegue ao alvo que é Cristo. Então, se eu parafrasear esse versículo que está aí na apostila de vocês, de 2 Timóteo 3,16, diante do que nós aprendemos na primeira aula sobre a inspiração, se eu parafrasear esse versículo, ele vai ficar assim: toda a escritura soprada dentro do homem, ou dentro de um homem, é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Ok? Então até aqui tá ok, gente? Agora nós vamos lá para a unidade 2.
Nós vamos entrar agora na unidade 2. Todos preencheram? Todos preencheram? Não? Você entrega, Lelê, por favor. Preenche e coloca o seu telefone na frente, tá? Pode colocar, assim, isso aí é só um rascunho, tá bom, gente? Mas é importante que coloquem aí o telefone para que você possa ser inserido no grupo. No grupo do primeiro ano, porque é lá que vão as informações. Inclusive eu já pus um trabalho no grupo e eu vou passar para vocês mais ou menos, mas depois que você for inserido, eu vou copiar de novo esse trabalho, porque ali está detalhado como esse trabalho tem que ser, tá? O tempo de entrega dele e que vale ponto esse trabalho. Vale ponto para você se entregar, então ponto na média final. E quem não entregar, perde ponto na média final. Então é importante que entregue o trabalho. Não é um trabalho, não é um trabalho difícil, ele é fácil, mas ele é grande. Então não deixe para o último dia, tá? Então vão já pesquisando antes. Então até aqui tá tudo bem, gente? Quem estava aqui a semana passada, vocês deu para compreender sobre a inspiração da Bíblia? Ficou claro? A palavra de Deus a gente precisa amar, a gente precisa ser apaixonado pela palavra de Deus. A gente precisa ter tempo com ela. É bom estar aqui no ITA. É excelente, louvado seja Deus pela vida de vocês, que estão pagando esse preço por estarem aqui. É muito bom escola bíblica, é muito bom estar no culto, mas nós precisamos ter tempo com Deus, só nós. A gente precisa separar tempo com a palavra. A gente precisa pagar preço. Davi, num certo momento, ele disse assim, que ele não ia dar nada para Deus que não custasse, que ele não ia dedicar. Foi quando ele assim, imaginou, nossa, que sede que eu tô. E um dos valentes dele, dois dos valentes dele foi lá, entrou no terreno do inimigo, pegou água para ele e ele não tomou aquela água, ele jogou fora. E ele falou, eu não vou dar a Deus o que não me custe nada. Então a gente precisa pagar preço. Sabe, gente? Precisa pagar preço. Mas Margarete, eu não tenho tempo, eu já acordo correndo, vou trabalhar. Quando eu chego, já é de noite, aí tem comida para fazer, tem não sei o quê. Gente, levanta 10 minutos antes. Levanta 10 minutos antes, pega um versículo, escreve pelo menos, leva com você no mínimo e fica meditando naquele versículo. No mínimo, se não conseguir ler a Bíblia toda em um ano, ela completa assim, ó, mas lê o Provérbios do dia. São 31 provérbios que tem. Um provérbios para cada dia. Então hoje é dia 8. Lê o Provérbios, capítulo 8. Porque Provérbios é conselhos, é sabedoria de Deus para nós. Aí no final de semana, pega a Bíblia, lê 3, 4 capítulos do Velho Testamento na sequência, lê 3 capítulos do Novo Testamento na sequência. Você vai ter o conhecimento da palavra, da história, isso ajuda bastante. Mas pega um tempinho para você parar e meditar na palavra de Deus. Antes de dormir,
ou levanta 10 minutos antes, medita num versículo, medita numa porção da palavra, vai com ela trabalhar, com essa porção, com esse versículo. Anda sobre a palavra, é importante. Então, se vocês que já viram sobre a inspiração aí na primeira aula, se alguém chegar para vocês e perguntar sobre, falar para vocês assim, ó, eu não acredito na Bíblia toda, porque foram homens que escreveram ela, então ela é falha. Você consegue mostrar para essa pessoa a credibilidade dessa palavra? Pelo pouquinho que nós estudamos na aula passada, você consegue? Levanta a mão quem consegue. Ninguém. Você consegue pelo menos falar sobre... Lembra que eu falei, lembra que a gente fez aqui, eu usei alguns de vocês para falar, se a gente, foram 5 alunos que eu peguei, né? 4 mais eu, 5. Se a gente escrevesse alguma coisa, cada um no seu lugarzinho, e se a gente juntasse tudo, ia formar algo assim, harmonioso? Nós entendemos que não, porque cada um tem um modo de pensar, cada um tem um modo de... Gente, a melhor coisa hoje para se explicar, porque a ciência ainda tem cientistas, tem alguns cientistas que se converteram pela ciência, porque a ciência comprovou que a Bíblia estava certa, ou a Bíblia comprovou que a ciência, né, nada mais é do que aquilo que Deus já falou. Então, uma coisa para você, de repente, estar aí e colocar, né, colocar a credibilidade, falar que a Bíblia, ela é a palavra de Deus e que nós podemos confiar nela, é porque ela foi escrita, foi por homens, sim. Deus escolheu homens para escrever, é por isso que ela tem a nossa linguagem, é por isso que ela tem, a gente consegue compreender muitas coisas, porque Deus usou homens. A linguagem, as letras, é humana, é nossa. Então foi homem, sim, mas homens inspirados por Deus. Por quê? Porque foram 40, mais ou menos 40 homens que Deus separou em épocas diferentes, em situações diferentes. Tem pessoas que não se conheceram pela distância de tempo, 1.200 anos, entendeu? Então, se 5 pessoas no mesmo lugar escrever uma coisa, não fica harmonioso, vocês imaginaram? Mais ou menos 40 pessoas escrevendo, sem mesmo se conhecer, e quando a gente lê a Bíblia, ela é harmoniosa. Todos os livros, eles se completam, um a um. Você precisa ter essa verdade para você não debater, mas para você fazer a pessoa que um dia acha que essa palavra, ela tem falha, porque foram homens que escreveram. Eu não vejo resposta melhor, porque cientista nenhum consegue explicar isso. Como que ela tem essa perfeição, sendo escrita por mais ou menos 40 homens? Então, gente, né, e esses 40 homens escrevendo por intermédio da ajuda de Deus, porque sozinhos é impossível eles escreverem o que eles escreveram. Tem coisas na Bíblia que homem nenhum poderia saber, porque são coisas do céu, são coisas espirituais
que homem nenhum viu. Entenderam? Então, por mais que esses homens, esses escritores aí, eles tivessem sido instruídos, né, com toda a ciência do Egito, que Moisés tinha, que Moisés foi instruído, e até o apóstolo Paulo, né, que ele foi educado aos pés de Gamaliel, que era mestre, né, das leis, conhecedor, e Paulo era um doutor da lei, era um jovem, e o conhecimento que esse rapaz tinha é inacreditável, né, para a idade dele. Mas nem ele poderia escrever coisas que ele escreveu se não fosse Deus revelar, Deus colocar no coração dele, dentro dele. Tá? Então, nós precisamos entender essa credibilidade. Mostrar que a Bíblia ela é infalível. Tá? O que significa infalibilidade? A Bíblia ela é infalível, é a qualidade de ser infalível. Quer dizer, ela não vai falhar, não vai errar. A Bíblia ela não vai nos enganar. Ela é infalível. Tudo o que ela diz vai acontecer. Então as escrituras sagradas, elas são infalíveis graças à sua inspiração divina. Como a Bíblia foi escrita 100% guiada e dirigida por Deus, portanto a sua autoridade, confiabilidade, é porque os escritores, eles não escreveram o que eles queriam, eles escreveram o que Deus quis que eles escrevessem. Ok, gente? Então a Bíblia ela é infalível em sua essência, em seu caráter, porque ela é a palavra do próprio Deus. Isso é importante a gente entender. Deus ele é supremo. Deus, ele é o Todo-Poderoso, não existe ninguém maior do que Deus. Deus não foi criado, ele é. Então se ele é o autor da Bíblia, então nós precisamos prestar atenção no que ela nos ensina. Nós precisamos amar essa palavra, porque se Deus deixou ela para nós, tem uma importância muito grande. Ok? Então, essa Bíblia, ela nos foi dada e ela chegou até nós como uma carta de amor. Carta essa que nos guia em tudo para uma vida plena em Deus. E assim possamos conhecer o nosso Deus e Senhor mais e mais. Podemos ver o quanto Ele é bom o tempo todo. Deus não é bom? Deus é bom, né? O tempo todo Deus é bom. E conhecer o seu plano perfeito de salvação das nossas almas e como Ele nos livra da condenação eterna. E a sua genuinidade? O que é genuíno? Alguém sabe o que é genuíno? O que significa a palavra genuíno? Hã? Autêntico, verdadeiro, exato. Então, na sua genuinidade, se dá pelo fato de não haver outro escrito semelhante, igual ou sequer parecido com a Bíblia. A Bíblia Sagrada é única em sua forma, maneira, inspiração, caráter, infalibilidade, autoridade, instrução, ensino e poder transformador. Lembra que eu falei que quando a gente tem contato com a palavra, nós somos transformados? É impossível alguém que diga ter contato com a palavra e tenha
áreas na sua vida que não é transformada. Se existe áreas na vida da pessoa que não é transformada, é porque aquela área ainda não teve contato com a palavra. Porque a palavra, ela tem um poder transformador, ela nos lava, ela nos limpa, ela é luz para o nosso caminho. Ela abre aonde há trevas, ela mostra o que está em trevas. A luz, quando vem, ela dissipa as trevas. Então a gente não pode ter trevas se existe luz, ok? E esses são só alguns dos muitos adjetivos que as Escrituras Sagradas possuem para definir todo o seu poder. Ela é pioneira, ela é exclusiva. Apesar de ela ter sido escrita por mais ou menos 1.600 anos, ela não deixou de ser pioneira e única em sua forma e maneira, pois seus imitadores já sucumbiram no tempo, mas a palavra de Deus resistiu e resiste e resistirá ao tempo e aos seus adversários. E olha que foram e são muitos que já tentaram destruir a Bíblia, mas não conseguiram, porque ela é indestrutível, ela é a própria palavra de Deus. Deus, o Todo-Poderoso, o único e perfeito Deus, Criador de tudo e de todos, tá? Lá em Romanos 11:33, a palavra de Deus diz: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu, para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Amém? Amém, gente? Então nós vamos entrar aí, ok? Até aqui tudo bem? Vamos aí, apostila de vocês, unidade 2. Origem da Bíblia. Agora nós vamos ver a origem dela. Então o nome Bíblia, da mesma forma como eu falei a semana passada, que não encontramos na Bíblia a palavra bibliologia, também não encontramos a palavra Bíblia nas Escrituras. Quem usou primeira vez o nome, está aí na sua apostila, foi João Crisóstomo, em Constantinopla, em 398 a 404 AD. Alguém sabe o que significa esse AD? Hã? Não entendi. Ano o quê? Antes de Cristo? Não. Não, antes de Cristo é AC. Isso, esse AD, vocês sabem o significado desse AD? Que a gente tem alguns textos, alguma coisa que fala assim, DC, né? Depois de Cristo. Mas vocês vão encontrar esse AD aí em alguns lugares, alguns estudos, quando vocês forem fazer, vocês vão encontrar essa palavrinha AD, que significa Anno Domini, é ano do Senhor, tá? É uma palavra em latim, esse AD, Anno Domini, ano do Senhor, Anno Domini. Essa expressão é em latim. Ano, é A-N-N-O, Domini. É o ano do Senhor, quer dizer, é depois que ele nasceu, depois que Cristo nasceu. Então vamos preencher aí as lacunas aí. Aonde está Biblos? Vocês vão escrever no grego. Essa palavra é grega, viu? Biblos. Então vocês vão escrever, no grego é a folha de papiro.
preparada para a escrita. Vou repetir. Biblos, no grego, é a folha de papiro preparada para a escrita. Depois vem biblion. Coloquem aí. É o rolo pequeno de papiro, assim chamado pelos gregos. Vou repetir. É o rolo pequeno de papiro, assim chamado pelos gregos. E na frente de Bíblia, vocês vão colocar significa coleção de livros pequenos, vírgula, ou seja, vírgula, é o plural de biblion. Vou repetir. Na frente de Bíblia, significa coleção de livros pequenos, vírgula, ou seja, vírgula, é o plural de biblion. Biblion, a palavrinha que nós vimos antes. Então nós vimos aí que biblos é a folha aonde os escritos, aonde a palavra, as escrituras, elas eram escritas. Biblion é o rolo, então é aquela escritura já. E Bíblia é a unidade desses rolos, é a coleção desses rolos, tá? Então nós temos aí Biblos, a folha, Biblion, o livro, um único livro, né? E Bíblia, o conjunto desses biblions, desses livros. Então, para a palavra biblion, eu quero passar para vocês 2 versículos. Lucas 4,17, não está na apostila de vocês, tá? Só para vocês comprovarem aí. Né? Lucas 4,17 diz assim: e foi-lhes dado o livro do profeta Isaías. Então, aqui no original, aonde a gente lê na nossa Bíblia, aqui foi-lhes dado o livro, foi-lhes dado o biblion, tá? O livro, o rolo do profeta Isaías. E quando abriu o biblion, achou o lugar em que estava escrito. E o outro versículo é Jeremias 36:2. Que aqui Deus fala para Jeremias, né? Toma o rolo de um livro. Aqui é biblion, é o biblions. Jeremias 36:2. Que diz assim: toma o rolo de um livro e escreve nele todas as palavras que te tenho falado de Israel e de Judá e de todas as nações, desde os dias de Josias até o dia de hoje. Para a palavra Bíblia, que o que nós estamos aprendendo aqui, que é a coleção dos biblions, dos rolos, é João 21:25. Vocês anotem aí. Que diz assim: há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Entenderam? Então aqui onde fala os livros, a gente pode aí colocar, né? A Bíblia, é o conjunto dos biblions. Então, aproximadamente no ano 400, que é a informação para vocês,
Aproximadamente no ano 400 depois de Cristo, os escritores cristãos gregos, eles começaram a chamar a Bíblia de os livros. O plural indicando uma série de escritos da revelação divina. Mais tarde, no século XIII, o plural foi mudado para o singular que a gente conhece hoje, né? Concordando com uma concepção de que a Bíblia é uma expressão vocal de Deus, tá? Isso dentro dos estudiosos aí. Então, na apostila de vocês, os rolos feitos com o papiro eram guardados em vasos de barro para que fossem mais bem preservados. Então, na sinagoga, gente, sempre tinha um vaso. Era um recipiente redondo, grande, né? Onde eles colocavam esses rolos. Então aquilo para ele, aquele monte de rolo, era a Bíblia deles, que hoje é a nossa, né? Então ainda hoje, devido aos ritos tradicionais que os judeus têm, os rolos sagrados das escrituras hebraicas continuam em uso nas sinagogas. A sinagoga nasceu no período do exílio. A primeira escrita da Bíblia foi feita em pedra. Vocês lembram de Moisés? Quando entregou os 10 mandamentos? Não foi em pedra que ele entregou? Então depois passou para a pele de animal, peles de carneiro ou de ovelhas na época, que eram preparadas para receber a escrita. Eles matavam os animais, a pele secava ao sol, preparavam a pele com uma tinta especial e eles escreviam. Isso era chamado de um pergaminho. Então, pergaminho, por causa talvez do lugar provável da sua origem, que era a cidade de Pérgamo. Depois do pergaminho, passou para o papiro, tá? O pergaminho é material gráfico melhor que o papiro, por causa da sua durabilidade. Os principais manuscritos bíblicos estão escritos em pergaminhos. E nós encontramos a menção deles lá em 2 Timóteo 4,13. Quando Paulo diz assim, né? Quando vieres, traze a capa que deixei. Vocês podem marcar, depois vocês procuram, tá? 2 Timóteo 4,13. Paulo diz lá para Timóteo, quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Então, esse pergaminho é citado na palavra de Deus. Tá? Isso aqui foi o apóstolo Paulo quando estava pela segunda vez preso em Roma. Foi antes da morte dele. Lembra quando ele fala lá, né? É nesse capítulo aqui que ele fala, combati o bom combate, venci, né? Combati o bom combate, venci a carreira. Então foi nesse tempo aqui. Então no grego a palavra não é pergaminho, mas membrana. O pergaminho ele continuou a ser usado até o fim da Idade Média. Os judeus eram bastante cuidadosos com a preparação dos manuscritos destinados a receber os escritos sagrados, exigindo que a pele fosse de animal limpo e preparada somente por um judeu. Olha só a preocupação deles com as escrituras, com aquilo que era divino, com aquilo que vinha de Deus. Então, a tinta era especialmente preparada. O escriba, ele não podia escrever uma só palavra da sua memória. Tinha que pronunciar bem alto cada palavra antes de escrevê-la. Tinha que limpar a pena com muita reverência antes de escrever o nome de Deus. Tanto é que o nome de Deus, nem eles conseguiam pronunciar direito, porque, na verdade, elas são 4 consoantes. Como que a gente pronuncia 4 consoantes? Então, para ficar melhor, para a gente pronunciar, é que eles colocaram ali
o A, né? A vogal A e a vogal E, que é Yahvé, né? Mas nem eles tomam muito cuidado para pronunciar o nome de Deus. Então as letras e palavras eram contadas. Um erro numa folha dessa era inutilizada. 3 erros numa folha, eles inutilizavam todo o rolo. Depois veio o papiro. Do papiro é que veio o papel, que nós conhecemos, e até a palavra, né? Papel. Então o papiro é uma planta originária do Egito, muito comum nas margens do rio Nilo, onde teve início o seu emprego cerca de 3.000 anos antes de Cristo. Tem tempo, né? O papiro é um tipo de junco de grandes proporções. As dimensões da folha de papiro preparada para a escrita eram normalmente 30 centímetros a 3 metros de comprimento por 30 centímetros de largura. Essas folhas eram formadas por tiras cortadas da planta, sobrepostas, cruzadas, coladas, prensadas e depois polidas. Olha o trabalho que eles tinham. Então eram escritas somente de um lado. Não é como a gente usa a folha hoje, né? Elas tinham uma cor amarelada e a folha do papiro, assim preparada, os gregos chamavam de biblos, que nós vimos, tá? Então, outros materiais aí, para a curiosidade de vocês, então outros materiais que foram usados para a escrita nos tempos antigos, de menor importância, o linho, né, tem sido encontrado nas descobertas arqueológicas, o ostraco, que é fragmento de cerâmica, é mencionado em Ezequiel 4:1, foi muito usado na Babilônia. Madeira, pedra, né, que nós vimos lá em Êxodo 24:12, Josué 8, versículo 30 ao 32, se vocês quiserem aí anotar, referências. As tábuas recobertas de cera, temos referência em Isaías 8:1, Lucas 1:63. Ok? Então, um exemplo do emprego desses materiais é o livro escrito em pedra, conhecido como Código Hammurabi. Trata-se de um rei de Babilônia, coevo de Abraão, contemporâneo de Abraão, na mesma época de Abraão, esse rei. É identificado pelo cientista como o Amrafel. Se você quiser, você vai lá em Gênesis 14:1, você vai ver o nome desse Amrafel aí, que é o rei de Sinar ou Sinear, né, em algumas versões. O que? Esse Amrafel se encontra em Gênesis 14:1. Amrafel. Se você abrir em Gênesis 14:1, você vai ver o nome dele, esse nome aqui, né? Ele era rei de Sinar. Esse é o não, esse rei aí, é isso, ele era conhecido como esse rei da Babilônia aqui, o Hammurabi. Os estudiosos acham que era a mesma pessoa, entendeu? Né? Então, esse código aí, para curiosidade de vocês, é um código de leis descoberto em Suzã, em 1902, lindamente trabalhado em pedra, com 2 metros de altura. Esse livro é testemunha de que naquele tempo o homem atingira uma capacidade literária notável. Esse código, ele trata do culto dos templos pagãos, tá? Não é nada nosso, não. Isso aqui vimos esse código no Museu de Louvre, em Paris. Só para curiosidade aí. A tinta usada pelos escribas era uma mistura de carvão em pó com uma substância líquida, semelhante à goma arábica. Se vocês quiserem aí anotar referências, Jeremias 36:18. Vocês sabem que o interessante é que na Bíblia
A Bíblia, ela prova tudo. Tem as coisas e na Bíblia você encontra um monte de relatos que prova. Ezequiel 9:2, 2 Coríntios 3:3, 2 João 2:12, versículo 12, 3 João, versículo 13. O carvão é um elemento que se conserva de maneira admirável através dos séculos, não sendo afetado por substâncias químicas. Vocês acham que eles sabiam disso tudo? Eu acredito que a sabedoria de Deus, né? A sabedoria de Deus move tudo. Move as pessoas, né? Tem gente que acha que se acha, muitas vezes por estudar demais, mas não entende que aquela sabedoria veio do Senhor. Se a sabedoria não vier de Deus, ninguém é inteligente, ninguém é sábio. E se alguém estuda, é porque alguém recebeu sabedoria para ensinar. Então, tudo vem de Deus, né? É maravilhoso. Glória a Deus mesmo. Porque o nosso Deus, Ele é fantástico, é maravilhoso, Ele é incrível. É fabuloso. Então, os judeus eles estavam escrevendo dessa forma, certo? Certo. Eles estavam escrevendo aquilo que Deus já tinha inspirado. Ou era a inspiração, aqueles 40 que estavam escrevendo dessa forma? Isso, esses rolos, papiros, o que nós aprendemos? São a escritura sagrada, que ela foi divinamente inspirada. Então eles escreviam, mas eles escreviam através da inspiração. Eles escreviam, mas eles não escreviam o que eles queriam. Eles não escreveram o que eles achavam. Eles escreveram o que eles iam recebendo de Deus. Já é a inspiração. A inspiração, isso. Isso aqui que eu estou falando aqui desse código, essas coisas, aqui é o homem, tá? Que eu estou falando do papiro que nós vimos lá, os pergaminhos, que ali é essa palavra, gente. Que agora nós vamos ver como ela chegou até nós, na nossa língua, tá? Então agora a gente vai estar aí vendo a Bíblia original dela, então vamos entrar aí na unidade 3. Até aqui tudo bem? Deixa eu subir aqui. 2 Coríntios 3:3. Não vai estar falando na sua Bíblia, não vai estar assim, carvão, mas você vai entender que ali está mencionando esse tipo de tinta, tá? Quando a gente vai para o original, então a gente vai estudando, a gente compreende que foram essas tintas aí que foram usadas. Deixa eu aqui, ó, para curiosidade também, ó, para a escrita em papiro ou nos pergaminhos, eles usavam penas de aves, pincéis finos e um tipo de caneta feita de madeira porosa e absorvente. Para a cera, eles usavam um estilete de metal. Tem uma referência aqui, ó, Isaías 38. Eu li esse versículo aqui e fala da madeira, né? Que foi uma escrita feita em madeira. Então os estudiosos, eles falam que era um estilete de metal que eles criavam para escrever. Porque naquela época não tinha caneta como a de hoje, né? Com que eles iam escrever tudo aquilo? Então, na apostila de vocês, a Bíblia original, ela foi escrita em 3 línguas diferentes. Hebraico, tá aí, né? Aramaico e grego.
O hebraico e o aramaico é Antigo Testamento. E o grego é Novo Testamento, tá? Então, partes do Antigo Testamento foi escrito em aramaico. Então, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, tá aí na apostila de vocês, e algumas partes em aramaico, como eu já falei. Quem conhece o hebraico pode com facilidade ler e entender o aramaico também, dadas as suas marcantes semelhanças. Então, só para vocês compreenderem melhor, o aramaico, os estudiosos chamam de hebraico popular, era o hebraico que o povo usava. Porque esse hebraico, o original, na verdade quem usava, quem continua usando e quem usava eram os escribas, eram os mestres da lei, tá? Então o aramaico era mais o povo que usava. As partes do Velho Testamento escritas em aramaico são as seguintes. Se você quiser anotar aí, você vai ver essa palavra em Gênesis 31, 47. É a expressão Jegar Sahadutá. É aramaico essa palavra. Gênesis 31, versículo 47. O verso de Jeremias 10, 11, alguns trechos, também está em aramaico, tá? O verso de Jeremias 10, 11 está em aramaico. Alguns trechos de Esdras 4, 8 a 6, 18, também está em aramaico. E partes do livro de Daniel, entre os capítulos 2, versículo 4, ao capítulo 7, versículo 28. Então, o aramaico foi a língua que Israel trouxe do seu exílio babilônico. Jesus e os apóstolos falavam aramaico. É uma língua muito utilizada. O Novo Testamento ele foi escrito em grego, está aí na apostila de vocês. A Bíblia judaica, ou texto massorético, tem apenas o Antigo Testamento. Então, hoje nós temos Velho e Novo, né? Então, a Bíblia do judeu, os rolos, é Antigo Testamento, a Bíblia judaica. Então, a Bíblia judaica, está aí na apostila de vocês, chamadas também de texto, aqui eu já li, né? Eu estou repetindo, deixa eu ver aqui. Não, é que continua aí, né? Ela contém os escritos originais que compõem o Antigo Testamento, que é chamada também de Torá. Esse texto, né, chamado massorético, é porque em sua presente forma foi baseado na Massora, a tradição textual dos eruditos judeus, conhecidos como os massoretas de Tiberíades, local dessa comunidade no Mar da Galileia. Então, os massoretas, cuja escola de erudição prosperou entre 500 e 1000 anos depois de Cristo, esses massoretas, eles substituíram os antigos escribas como guardiões do texto sagrado, tá? Então, o aparato ou a organização textual introduzido por eles é provavelmente o mais completo de sua espécie, que já foi empregado. Isso aqui é história, viu? Preservando a pureza das escrituras. Olha como Deus preservou a sua palavra. Vocês viram que interessante? Como Deus cuidou. E a gente vai ver aqui algumas histórias, até a gente entender o canon. Vocês vão ver como Deus trabalhou poderosamente para guardar, conservar a palavra dele. Vocês vão ver aí alguns mini Hitlers, sabe, da época aí,
né, alguns homens que a gente fala que era o próprio Satanás, para destruir não só o povo judeu, como destruir as escrituras, mas Deus preservou. Nós vamos ver isso aqui nessas aulas. Então o Rabino Akiba, que faleceu em cerca de 135 depois de Cristo, ele foi creditado como o autor da seguinte declaração: a transmissão exata é uma sebe. Sebe quer dizer uma proteção, como uma cerca, para a Torá, para os escritos, né, sagrados. Ele salientava a importância da preservação até a menor letra. Os maçoretas criaram os sinais vocálicos e a pontuação ou sinais de acentuação, que foram adicionados ao texto consonantal hebraico, deixando-os inalterado. Quer dizer, a essência não alterou. Então esse manuscrito ele compreende os livros tanto dos primeiros profetas, Josué, Juízes, Samuel e Reis, quanto os últimos, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas menores, tá? Segundo os estudiosos. Então, na apostila de vocês aí, a divisão desses livros também é feita de forma diferente. Essa Bíblia recebe o nome de Tanakh, T-A-N-A-K-H. As letras iniciais de cada uma das 3 seções das escrituras dos judeus originou o anagrama, que é a transposição de letras de palavra ou frase para formar outra palavra ou frase diferente. Então esse nome aí, Tanakh, T-A-N-A-K-H, ela é dividida, né? Ela representa as partes dessa Torá, dessas escrituras, que elas são divididas da seguinte forma: T-A, tá? É Torá, chamada de lei, formada por 5 livros. O nosso Pentateuco, Penta significa 5. Se você quiser colocar aí os 5 na apostila de você, para você entender que significa Penta, né? 5. E Teuco é livros. Então 5 livros, tá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São os mais importantes para o judeu, esses livros. Depois aí na NA é Nevim, né? N-E-E-V-I-I-M, chamado de profetas, formado por 8 livros, porém com agrupamentos diferentes dos nossos. Profetas anteriores, Josué, Juízes, mais Ruth, e 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis. Profetas posteriores, Isaías, Jeremias, mais Lamentações, Ezequiel, os 12, né? São Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, esses 12, se você quiser anotar aí na apostila de você, essa informação não está aí. Esses 12 são os profetas menores, tá? Menores por questão do tamanho dos seus livros e não por caráter, por tamanho de, não, o profeta é mais importante que o outro, não. Eles só são considerados profetas menores por causa do tamanho dos seus livros. Então, na apostila aí, e o KH, que é Ketuvim, K-H-E-T-U-V-I-M, chamado Os Escritos, formado por 9 livros: Salmos, Provérbios, Jó, Cântico dos Cânticos, Eclesiastes, Ester, Daniel, Esdras, mais Neemias, 1º e 2ª Crônicas. 2º Crônicas, né? Que é livro. 1º e 2º Crônicas. As traduções mais famosas. Vamos entrar aqui, que dá tempo até a hora do Septuaginta. Septuaginta é uma palavra que está em latim. Ela
feita do hebraico para o grego. Essa Septuaginta foi a versão do hebraico para o grego, cerca de 290 anos antes de Cristo. Foi a primeira tradução das Escrituras. É assim chamada por ter sido traduzida por 70 eruditos judeus. Na apostila de vocês está 72, né? Põe aí 70. 70 eruditos judeus que passaram o Antigo Testamento do hebraico para o grego. Também é referida como 70 em algarismo romanos, por isso que ela tem o nome de Septuaginta. Então eu vou entrar aqui. Então, para entendermos um pouco mais sobre a Septuaginta, eu vou contar um pouco da história de Israel. Eu vou pedir para você prestar atenção. Eu vou colocar aqui minha aguinha. Pega sua Bíblia, todos. Pega aí sua Bíblia. Segura sua Bíblia fechadinha. Segure a sua Bíblia. E eu quero que vocês abram lá Malaquias. É o último livro do Velho Testamento. Então vocês levantam assim, ó, a folhinha de Malaquias, a última folhinha de Malaquias. Vocês seguram assim, ó. Tá dando para todo mundo ver? Ó, pega assim a folhinha de Malaquias e segura assim, ó. Segura assim. Pegou? Segura assim, ó, em pezinha. Todos estão segurando? Eu vou contar até 3. Quando eu contar até 3, nós vamos virar ela, tá? Então, 1, 2, 3. Deita ela, vira. Essa virada aqui, se passaram 400 anos. Depois que teve essa viradinha. Até chegar a Mateus. Então, por acaso a Bíblia de vocês tem uma folhinha assim, ó, branquinha? Tem? Toda ela tem? Vamos colocar aqui, que essa folhinha aqui são 400 anos de história. Viram, gente? 400 anos. Essa virada tem 400 anos de história. Incrível isso, né? 400 anos de silêncio de Deus. Ela tá branquinha. Aqui na minha, que está escrito Novo Testamento para virada, né? Para a gente entrar no Novo Testamento. Mas a gente costuma brincar, né? Falando que essa folhinha branquinha é 400 anos de história até a chegada do novo libertador, que foi Jesus. 400 anos. 400 anos de silêncio. De silêncio, não de silêncio de Deus, assim que Deus não operou, que Deus não fez, que o mundo acabou, entendeu? Que todo mundo ficou dormindo. Não é esse tipo de silêncio. 400 anos de silêncio, onde nesse tempo Deus não inspirou homem nenhum. 400 anos de silêncio de Deus soprar. Foram 400 anos que profeta não profetizou, homem nenhum recebeu nenhuma inspiração de Deus. Agora, nesses 400 anos, pessoas escreveram livros? Escreveram. E aí é que nós vamos estudar
os livros canônicos e os livros apócrifos. Então foi nesse tempo de silêncio que esses livros apócrifos foram escritos. Tá? E depois nós vamos ver por que nós não podemos confiar neles, apesar de ter dentro deles histórias, acontecimentos históricos que realmente aconteceu. Mas não foi Deus que inspirou eles. E aí vocês vão ver depois, a semana que vem, vou aproveitar, eu vou parar por aqui porque já vai dar daqui a pouco o sinal para o intervalo, então eu vou aproveitar. Então na próxima aula, que não é segunda-feira que vem, porque segunda-feira que vem nós não teremos aula, aí vocês vão falar assim, eu vou falar, né, aquilo que o pastor Luizinho me falou. Ah, mas professora, não tem aula, mas não vai ter carnaval, né? Mas como está tudo muito incerto, o nosso governo, então tem uma coisa muito incerta, então a escola decidiu, para não acontecer de ter alguma eventualidade, então decidiu não ter aula, tá? Mas também não sei se no decorrer do tempo, como vocês todos estarão inseridos no grupo, né? Não sei se pode mudar. Qualquer mudança nesse sentido, vocês serão avisados, ok? Tá bom? Então nós vamos ver no prosseguimento da matéria aquilo que eu falei, sabe? Que se a gente pegar todos nós aqui, cada um escreveu uma coisa, não completa, não se encaixa um escrito no outro. E na próxima aula eu vou trazer a Bíblia católica que eu tenho, para vocês dar uma vasculhadinha nela. E eu vou citar alguns textos desses livros apócrifos e vocês vão compreender porque você fala assim, não tem como Deus ter falado isso. Porque são tem coisas absurdas e ridículas escritas nesses livros. Mas